entendendo a respeito tanto do sacerdócio levítico quanto ao sacerdócio de Jesus, nós entendemos assim, pelas Escrituras. Está no livro de Hebreus 7, no versículo 11, que diz assim: se, pois, a perfeição fosse por meio do sacerdócio levítico, por que sobre ele o povo recebeu a lei? Que necessidade havia ainda de que se levantasse outro sacerdote diferente, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Entende? Ele está querendo dizer assim, se houvesse uma continuidade no sacerdócio, porque o sacerdócio levítico é a representação da lei. A lei de Moisés, ali teve o desígnio a Arão, e Arão houve todos os sacerdócio levítico, até mesmo a chegada de Jesus. Nesse sacerdócio, fala muito nos tabernáculos, porque ali está mais na originalidade. Na época que Jesus chegou, já havia uma mistura muito grande, algo muito desreal, não real. Seria não real aquele sacerdócio primário que era lá na época de Moisés, de Arão, daquele povo que estava caminhando ali. Ali já havia mudado muita coisa. Como Jesus disse que o que senta na cadeira de Moisés, ele não é levita, entendeu? Senta na cadeira de Moisés, mas é fraudulento. Algo colocado, algo ali já está meio corrupto, né? Porque depois que saíram ali da Babilônia, quando eles ficaram ali em prisão por 40 anos, quando eles retornaram, então eles fizeram novamente, restabeleceram ali o templo, né? Refizeram, mas já não tinha aquele sacerdócio mais, porque na guerra eles dizimaram os originais, né? E perante várias guerras que vem vindo, vai se destruindo, vai se acabando até chegar em Jesus. Então vem ali os profetas menores, Amós, Malaquias, vários profetas, para reerguer essa ordem. Mas após Malaquias ficou 450 anos vazio, né, sem um profeta, então foi havendo ali uma mistura, algo assim que não era conveniente nessas linhagens. Então muitos se passaram por levita e assumiram essas cadeiras, que era a cadeira de Moisés, assim como Jesus disse. Bom, esse é um outro assunto. Vou colocar aqui para você ver, só para entender essa mentalidade, dessa mudança, o que houve, por que se findou a lei, por que acabou tudo, por que Jesus, ele coloca um novo desígnio para a humanidade. Nesse sentido, em Hebreus capítulo 7, versos 12, diz assim: porque mudando o sacerdócio, necessariamente ocorre também a mudança da lei, ok? Não é acrescentar algo na lei, é mudança. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente ocorre também a mudança da lei, pois aquele de quem isso se diz é de outra tribo, da qual ninguém se dedicou a servir no altar. Porque é manifesto que Nosso Senhor surgiu de Judá. Compreende? De Judá, não de Levi. E dessa tribo, que isso diz que outra tribo da qual ninguém se dedicou a servir no altar. Não é nem pela dedicação, é porque não podia mesmo, porque as outras tribos receberam herança da terra, né? E os levitas não receberam herança nenhuma. É por isso que eles tinham que dar o dízimo para eles, porque eles não tinham terra para plantar, para sustentar. É isso que Deus queria, que eles se dedicassem unicamente para a obra de Deus. Lógico que isso não tem nada a ver com a nossa época de hoje. Nossa época de hoje nós somos cristãos, e cristão não tem nenhum fundamento nisso daqui. É essa que é a inversão de valores a qual está tentando aqui esclarecer. Tentando não, está esclarecendo, só que tem muitas pessoas que têm dúvida a respeito disso. Hebreus 7, no verso 14,
Então diz assim no 15: e isso ainda mais manifesta se a semelhança de Melquisedeque, um sacerdote diferente se levanta. Ele se levanta segundo a ordem de Melquisedeque, não de Levi, constituído não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois testifica esta: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a ordem de Melquisedeque? Visto que por um lado fica abolido o mandamento anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Olha só, por que houve mudança? Veja bem, pois a lei não aperfeiçoou nada, e por outro lado, introduz-se uma melhor esperança, mediante a qual nos aproximamos de Deus. Porque a questão é muito simples. A questão que a lei é só para refletir os erros humanos. É como a beleza. Você quer saber se está bonito ou feio, se o cabelo está arrumado ou não? Então você pega um espelho e olha para o espelho e reflete a sua filosofia. Meu Deus, a sua personagem ali no outro lado. Me perdoa, mas eu sou bem ruim de língua. Então, tá ali no espelho refletindo se você tá feio, bem arrumado ou bonitinho, ok? A lei é a mesma coisa. Quando você olha para a lei, você também vê se você tá bonito ou não perante Deus. Vê se você tá arrumadinho ou não, ok? Então o que acontece? Quando diz que a lei não aperfeiçoou, é porque a lei, na realidade, ela não vem para transformar um homem, mas vem para mostrar para ele os erros dele. Essa que é a função. Então Deus traz a lei, coloca mediante o homem, para que reflita neles a glória e a grandeza de Deus, para que eles vejam como eles são pecaminosos e quanta misericórdia Deus tem com eles. Então Deus coloca ali perante Moisés, para que Moisés escreva a lei dele, que é a lei de Moisés, que ela fica fora da arca, por ela não ter uma perpetualidade, né? Ela não vai se perpetuar, ela vai ser mudada com o tempo. Então, conforme muda as pessoas, poderia ser mudada essa lei. Então o povo nômade, ele andando, ele poderia parar, constituir ali uma cidade ou uma casa, algo assim, e poderia estar mudando a lei perante essas coisas, como realmente foi mudado em várias coisas, né? Nesse sentido. Então por isso que diz, no capítulo 7, no verso 19, diz de Hebreus, que a lei não aperfeiçoou. Por outro lado, ela introduz uma melhor esperança, mediante a qual nos aproximamos de Deus. Porque você pode se melhorar além do que você já estava. Porque se você vai sair, não tem um espelho para refletir ali você, a sua imagem nesse espelho, não tem como você saber se seu cabelo foi bem penteado ou não. Se você está bem ali na sua beleza física ou não. A lei é a mesma coisa. A partir do momento que tem a lei, dá para você ter uma caminhada melhor, porque você sabe como você está e como você não está. Então, se você vê que está muito feio, então no caso ali, fazia um sacrifício, isso que seria simplesmente um reflexo lá para frente, sacrifício de Jesus, sacrificava algo para que pagasse esses erros, esse pecado. E a pessoa a partir dali se esforçava para não errar mais. Mas como os pecados são milhares e milhões, pagava um pecado, no outro dia tinha outro pecado. Então tinha que fazer sacrifício diário no templo, no tabernáculo, fazia sacrifício diário, fazia sacrifício mensal e fazia sacrifício anual. Esse sacrifício anual era de ano em ano que o sumo sacerdote, ele entrava ali no local, santíssimo local, e fazia ali o seu sacrifício anual.
Nesse local que ficava ali a vara de Arão, aquela que floresceu, ficava também as leis e a arca. A lei de Deus ficava dentro da arca e a lei de Moisés ficava fora da arca, só para você ter uma ideia. A lei de Deus é imutável. Mas Jesus, a partir do momento que ele é ressuscitado após a cruz, que Jesus ele veio para cumprir toda essa lei. Ele cumpriu toda a lei e foi até a cruz. A partir do momento que ele ressuscita, ele vai até o céu, que simboliza esse tabernáculo, esse santíssimo local. Então ele entra nesse tabernáculo aonde fica Deus. Só que aquele tabernáculo de Moisés era um reflexo do que tem no céu. Era algo como assim, uma alegoria, vamos dizer assim. Então o que tem na terra é o que está lá no céu. Então agora Jesus ele está no céu, nesse tabernáculo que seria o reino de Deus, o local onde fica ali o local santíssimo que Jesus entrou de uma vez por todas. Então todo aquele que crê em Jesus, ele se torna um com Jesus, ok? Então agora todos é um só corpo em Jesus. Como Jesus está lá no santíssimo local, onde está Deus, então a gente também estamos lá. Essa confusão de que Jesus é Deus, Deus é Jesus, a gente se resume no próprio Jesus. Principalmente quando ele ensina a gente a orar. Ele pede para nós orar, Pai nosso que está no céu. E ele também diz que Deus que atrai nós para ele. Que ninguém venha a mim, disse Jesus, antes que o Pai o atraia. Então essa questão. Bom, pelo menos é assim que eu vejo. Eu não posso negar a divindade de Jesus. Jesus é o nosso Salvador, nosso Redentor. É por ele que nós somos salvos. Mas ele diz que é o Filho. No batismo ali em João, vem o Pai, diz, esse é meu Filho a qual me comprazo. E foi vista a minha figura do Espírito Santo, como um pombo. Não é mesmo? Colocando assim personalidade distinta. Mas isso, lógico, é uma questão de fé. Mas eu não posso dizer que Jesus estava falando com alguém, com ele mesmo, tipo uma pessoa que fala consigo próprio, né? Eu não diria isso. Porque quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, ele está falando com o Pai. Quando ele fala, Pai, a ti eu entrego a minha alma, meu espírito, né? Então ele está falando com alguém. Quando ele fala, está tudo consumado, não é mesmo? Então ele fala que tudo que ele faz antes foi ordenado por aquele que o enviou, então tem alguém que enviou ele. Então a gente vê assim, na divindade. E essa questão de trindade que eles falam, né? Que trindade, para mim esse negócio de trindade, eu acredito em personalidade assim, distinta. Por quê? Eu tenho que acreditar em Deus, em primeiro lugar, como Jesus pediu. E acreditar nele. Se ele está falando para mim que ele é um filho, eu tenho que crer que ele é filho. Porque eu coloco muito isso, que muitas pessoas questionam a respeito se Jesus é o próprio Deus ou se há outro Deus. Mas então eu passo a ouvir Jesus. O que Jesus diz? Ele diz que é filho, então eu tenho que crer que ele é filho, não é mesmo? Ou senão nós temos que cancelar a Cristo e colocar ele como o próprio Deus. E aí a gente fica naquele pensamento, né? Então Jesus falava com quem? A quem ele disse que era pai? Ele, quando a gente pediu para orar, ele diz a oração perfeita, aquela que nós entramos nos nossos aposentos, né? Fechamos a porta e oramos ao Pai que o vê em secreto. Então ele está dando dica, que é um pai que ouve em secreto e responde ao público. Ele nos ensina a orar assim, para pedir ao Pai. E não é nem por ele. Mas a gente sempre diz que tudo o que tem que fazer tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o nome para tudo isso, se é individual ou se é um só,
vai de cada um. Bom, eu tenho que acreditar em Jesus, ele diz que é filho, né? Então, paz e graça para nós, né?